Mateus capítulo 8. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nesse estupendo livro que é a Sagrada Escritura. Mateus 8, verso 28 diz assim: tendo ele, Jesus, chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, de tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Agora é o verso que vamos fazer a exposição, 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Até aí deixa aberto, não feche, feche apenas os seus olhos. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça, Senhor. Estamos quase chegando lá, Senhor. Caminhamos muito. Ainda temos uma longa caminhada. Mas o dia está chegando. O dia que irá nos redimir. O dia que nós passaremos além do rio. Encontraremos contigo para sempre. Entretanto, até que esse dia chegue, não podemos dar um passo sequer sem Sua graça, sem Sua misericórdia. Como Joiada foi para Joás, seja para nós, Senhor, nosso guia, conselheiro, nosso mentor, pastor, professor, edificador. Que a graça do Senhor permeie todo esse salão, que haja senso da sua transcendência e demonstração de poder, de modo que o seu reino avance, o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Mexeu e não, né? Porque parece que mudou, mas tudo bem. Só mais, se tentar mais um pouquinho de brilho, eu ficaria grato. Som. Irmãos, preste atenção aqui. É impressionante como Deus, em sua sabedoria, deixou registrado nas Escrituras histórias, narrativas. Histórias essas que através delas, isso ficou bom, nós aprendêssemos doutrina, princípios, preceitos, mandamentos. De Gênesis a Apocalipse, seja livros históricos, poéticos, proféticos, todos eles têm em seu pano de fundo doutrinas, princípios. Jesus aqui viajou de barco com os seus discípulos para uma cidade chamada Gadara. E ao chegar lá, esse texto narra o encontro de Jesus com um homem possesso por demônios, com um endemoniado. Essa passagem magnífica, essa porção magnífica da Escritura, se é que pode haver alguma porção que não seja magnífica, narra então a viagem de Jesus, a chegada dele à cidade de Gadara e o encontro dele com o endemoniado. Mas o encontro de Jesus vai mais do que com o endemoniado. Na verdade, o texto narra o encontro de Jesus com o demônio. E ao perceber, e os demônios, ao perceberem que Jesus vai expulsá-los, fazem um discurso, e é sobre esse discurso, o discurso dos demônios, que eu vou falar. Portanto, o tema da minha mensagem é aprendendo com o demônio. Acredite se quiser, hoje o pai da mentira vai nos ensinar grandes verdades. Assim é a soberania de Deus. Até o pai da mentira, diante dos decretos divinos, tem que dizer a verdade. Você nunca pensou que o demônio poderia te ensinar a ser mais crente? Pois esse vai te ensinar
Então hoje nós vamos aprender com o demônio. O primeiro princípio que o demônio nos revela, nos ensina aqui, é a doutrina da separação. O demônio entendia sobre santificação. O demônio entendia sobre separação. Quando ele diz aqui no verso 29, eis que gritaram, que temos nós contigo? Que temos nós contigo? Leon Morris, no New Testament Commentary, ele diz, os demônios não veem um terreno comum entre eles e Jesus. Os demônios estavam dizendo assim, Jesus, o que você tem a ver conosco? Jesus, você é santo. Jesus, você é justo. Jesus, você é bom. Nós, porém, somos caídos, imundos, injustos. E não há parte no justo com o injusto. Não há parte em luz e trevas. Não há parte no bom com o mal. Não pode haver comunhão do bem com o mal. Os demônios aqui, meu irmão, sabiam fazer distinção entre luz e trevas. Os demônios sabiam que aquela ilha não podia ser dividida entre Jesus e eles, pois não pode haver comunhão entre luz e trevas. Entretanto, existem muitos crentes que não sabem fazer distinção de luz e trevas. Existem muitos pastores que não sabem fazer distinção entre o bem e o mal. Veja só, Ezequiel 22, 26, denuncia isso. Os seus sacerdotes violaram a minha lei e profanam minhas coisas santas. Olha só, eles não sabem fazer diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E essa era uma das razões do juízo sobre eles. 2 Coríntios 6, 14, escrito para uma igreja com pano de fundo greco-romano, aquele dualismo grego, aquela libertinagem, onde essas igrejas da Ásia estavam plantadas. Paulo vai ensinar essa doutrina, não vos ponhais em julgo desigual, 2 Coríntios 6, 14, 18, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia pode existir entre Cristo e o diabo? Ou que união pode haver do crente com o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Aí Paulo vai dizer a causa, vai dar o argumento porque a doutrina da separação. Nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Doutrina da separação. Quando ele fala assim, não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos. O que é jugo? Lembra do antigo carro de bois, a carroça de bois? Uma carroça guiada por 2 bois. E tinha uma peça de madeira no pescoço de cada boi, o jugo. Lembra? O que Paulo está dizendo aqui? Não coloque boi com cavalo, não coloque cavalo com cabrito, não coloque animais diferentes, jugo desigual. Vai dar certo essa carruagem? Vai se conduzir bem se colocar uma vaca e um tigre? Se colocar um boi e um cavalo? O que Paulo está dizendo aqui? De um lado do jugo está um crente, do outro lado não pode estar um descrente. De um lado do jugo está luz, do outro lado não pode estar trevas. Não se ponhais em jugo desigual. Não se submeta à mentalidade desse mundo, aos pensamentos desse mundo.
Não siga os conceitos desse mundo. É isso que o demônio está... Que nós temos contigo. O Senhor não tem nada a ver conosco. Não podemos dividir o mesmo lugar que você, Jesus. O Senhor não pode estar aqui. Representamos trevas. O Senhor representa luz. Irmãos, você precisa ter essa mentalidade. Não frequentamos os mesmos ambientes dos ímpios. Não temos a mesma linha de raciocínio deles. Nós nos... Separação, meu irmão, santidade do hebraico kadosh e do grego hagios, cortado, colocado à parte, separado, cortado do mundo do pecado, separado, consagrado a Deus. Esse termo, um dos lugares que era usado, era numa pedreira, quando se extraíra de uma rocha, uma pedra, cortava-se a pedra da rocha, da pedreira, e colocava ela à parte, tirava pedras da rocha e colocava à parte, mas ninguém coloca a pedra, retira, coloca à parte, para ela ficar lá, ela é destinada para um uso específico. Deus nos cortou, nos separou desse mundo, para uso exclusivo dele. Isso é dos significados de ser santo. O demônio entendia isso. Nós temos que zelar pela pureza da igreja. Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus, quando se levanta dos altos céus e olha cá para a terra, ele vê diferença entre o justo e o ímpio. Há uma diferença entre o que não serve e o que serve. Você, na repartição do seu trabalho, na sala de aula, você entre a vizinhança, no comércio, quando está assinando seus papéis, quando está sozinho num quarto de hotel, quando está 2 da manhã na frente da TV, da internet, você é distinto, separado. Você usa seu corpo como outdoor de sensualidade, você preserva ele para o seu marido e para o seu Senhor. A sua boca sai em palavras torpes, indecorosas, impuras, imundas, ou são palavras que edificam? Como é que é o seu comportamento? Sua mente, seus pensamentos, são pensamentos puros? Ou é uma fossa de iniquidade? Separação, meu irmão. Precisamos aprender. Esse é o primeiro princípio que o demônio ensina. Segundo, o demônio revela a divindade de Jesus. Veja só, 29. Eis que gritar, que tem nós contigo, ó Filho de Deus. Na tradução revista e corrigida diz, Jesus, o Filho de Deus. O que temos nós contigo, Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, quantos não conhecem a Jesus? O demônio era perito em cristologia. Muitos têm a Jesus como um profeta, um curandeiro, uma personalidade histórica. Não, ele é o Filho de Deus. Em Atos 19:15, você vê novamente o demônio fazendo uma afirmação de Jesus. Os 7 filhos do sacerdote Seva vão expulsar um demônio. O demônio dá uma surra deles e não sai, você sabe da história. Mas o demônio, quando eles chegam para expulsar, o demônio diz assim, peraí. Paulo eu sei quem é. Jesus eu conheço. O demônio disse para os 7, Paulo eu sei quem é. E Jesus eu conheço. Eu quero fazer uma pergunta aqui essa noite. Você conhece Jesus tanto quanto o demônio conhecia? O demônio não diz Jesus o profeta, Jesus como os fariseus o filho do carpinteiro, Jesus o nazareno. O demônio diz não, esse é Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Eu sei quem é esse, eu já vi ele trafegar nos céus.
Esse é o Messias prometido, o enviado de Deus, o Deus encarnado, o Salvador. Quantos homens não conhecem a Jesus? Quantos pastores não conhecem a Jesus? Quantos cristãos não conhecem a Jesus? O que é Jesus para você? O que é Jesus para um curandeiro? O objeto das suas bênçãos? Algum tipo de... O demônio não conhecia. Nos primeiros séculos, a batalha teológica foi pela cristologia. Alguns negavam a divindade de Jesus, outros negavam a humanidade de Jesus. Jesus, para ser Jesus, tem que ser 100% humano e 100% divino. Se falar Jesus é homem, está certo? Está certo. Se falar Jesus é Deus, está certo? Está certo também. E se falar que, o que acontecia nos primeiros séculos? Alguns, por exemplo, os gnósticos, eles diziam, criam nesse dualismo grego, que só o espírito é bom, que a matéria é má. Então tudo que é matéria é má, só o espírito que é bom. Se Deus é bom, então Deus só tem espírito, ele não pode ter corpo, porque corpo, matéria, é mau. Negavam então a natureza humana de Jesus, só reconhecia a divina. Pouco tempo depois veio um bispo de Alexandria chamado Ário, era o TJ da época. Não, Jesus não é Deus, ele é só homem. Negava uma das naturezas, negava a divindade, só confessava a humanidade. Os gnósticos, hereges, pois negavam a parte humana, só reconheciam a divina. Os arianos, o arianismo, herege, pois negavam, reconheciam só a humana e negavam a divina. Existiam outros que diziam assim, não, ele é humano e divino, mas é mais divino e menos humano. Tipo assim, é 70% humano e 100% divino. Também não. Outros diziam, não, ele é divino e humano, só que ele é mais humano do que divino. Também não. Outros entendiam, não, ele nem é humano nem é divino. É humano e divino, misturam, sai uma terceira coisa, é Jesus. Também heresia. Quando isso foi resolvido? Concílio de Calcedônia, século IV a.C., na chamada união hipostática, que define o quê? Jesus é 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas, divina e humana, coexistem juntas, no mesmo ser, sem se misturarem. União hipostática. Isso é Jesus. Sangra, soa, tem medo, cansa, dorme, 100% homem. Mas ordena a tempestade que pare e ela obedece. Ordena Lázaro, vem para fora, e ele vem. E só vem Lázaro porque ele fala, Lázaro vem para fora. Porque se ele fala, vem para fora, estavam os mortos do mundo inteiro vindo até hoje. Então ele fala, Lázaro, o resto fica aí. Ele é Deus. 100% Deus. Você conhece isso? Você conhece os ofícios de Cristo? Esse demônio sabia que temos nós contigo. Ó Jesus, esse termo Jesus, Filho de Deus, é um termo messiânico. É um termo que só um tinha no universo. Então os demônios falam, ó Jesus, Jesus filho de José e de Maria, Jesus o carpinteiro, Jesus é da Galileia, Jesus o embusteiro. Quando fala Jesus, o Filho de Deus, esse que está pisando na ilha, não é outro, senão o Deus encarnado, que está prestes a nos expulsar. Esse é Deus, esse é Jesus. Os ofícios de Cristo. Se vocês recordarem, no Antigo Testamento, havia 3 tipos de líderes. O sacerdote, o profeta e o rei. 3 tipos de líderes. O sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios e fazia a mediação entre o povo e Deus. E apresentava sacrifícios para o perdão dos pecados de Israel. O exemplo é o sumo sacerdote Arão. O profeta era aquele que recebia a palavra de Deus e a enviava e a comunicava ao povo. Às vezes predizia o futuro também. Esse é o tipo de Isaías, Jeremias.
E o rei era o líder do povo, o comandante e o governante máximo da nação, o exemplo de Davi. Quando Cristo veio à terra, ele veio como sacerdote, profeta e rei. Ele assumiu as 3 formas, são os 3 ofícios de Cristo. Como sacerdote, ele veio oferecer um sacrifício. A função do sacerdote era oferecer o sacrifício. Ele veio oferecer a si mesmo, como sacerdote e sacrifício, para o perdão dos nossos pecados. Como profeta, ele recebeu a palavra do seu Pai e veio comunicá-la a nós. As palavras que eu falo, não as falo de mim, mas do Pai que me enviou. Ele era o grande profeta, como está em Deuteronômio. Deus suscitará um profeta depois desse. E tudo quando ele disser, a ele ouvi, a ele escutai. O grande profeta. E como rei, Cristo veio trazer um reino. E veio como o rei desse reino para liderar o seu povo. Na pessoa de Jesus combinam esses 3 ofícios, essas 3 funções, e todos estão descritos no Novo Testamento. Está te edificando aí o diabo? Está te ensinando? Pois ele sabia. Doutrina da separação. Hoje está assim, está mais fácil aprender santidade com o diabo do que com a pastorzada, com a pastorada, com a crentaiada. Terceiro, escute, o demônio revela o poder de Deus. O poder, ele revela a onipotência de Deus. Veja só, 29. Eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos. Olha só, que declaração. O demônio está revelando a majestade, a glória, o poder. É impressionante como nós duvidamos do poder de Deus muitas vezes. É impressionante como muitos crentes têm mais medo de Satanás, mais temor do diabo do que de Deus. Criaram no diabo uma figura imponente, é o chamado maniqueísmo gospel, um herege dos séculos primeiros, maniqueu. O que ele ensinava? Que Deus e o diabo estão no mesmo pé de igualdade, é igual a queda de braço, lembra do Lincoln Falcão, um personagem vivido pelo Sylvester Stallone em Falcão, campeão dos campeões. Ele é um lutador de queda de braço. Então o diabo e Jesus está assim, ora está o diabo, ora vai Jesus, aí Jesus e a gente torce, está aqui os anjos dali, aí Jesus ganha por pouco, ufa, é assim. Então numa batalha tete a tete, e por frações de milésimos Deus ganha. Isso é maniqueísmo. Eu vou te dizer como é que é a luta espiritual. Deus está no seu trono, e o micróbio mais repugnante do pior esgoto da face da terra, diante de Deus, é mais forte que o diabo. A Bíblia diz que para derrotar ele não vai nem agir, é só o sopro da boca. Jesus vai fazer assim, ele vai desintegrar. E o demônio sabia disso, que Deus na sua categoria é inigualável, é invencível. Mas de onde o Senhor tirou isso? Como que ele revela o poder? Ao dizer, vieste nos atormentar. O demônio aqui está revelando 2 coisas. Primeiro, reconhecendo o seu limitado poder. Nós podemos ser atormentados. A palavra atormentar aqui tem um sentido literal de tortura em um exame judicial. Você está vindo nos esmagar, nos oprimir. Então ele está reconhecendo o seu limitado poder. E segundo, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. Porque ele está dizendo assim, eu posso ser atormentado por você, eu posso ser esmagado, eu posso ser derrotado.
Você é mais poderoso do que nós. A ideia do diabo é assim: Jesus, nós temos poder, mas aquele que pisa nessa ilha tem todo o poder. O demônio, poderoso que é, tem poder, diante de Jesus, revelou a sua impotência, incapacidade, fraqueza, diante do seu ilimitado poder. Olha que coisa gloriosa. Eu tenho poder, mas Ele tem todo o poder. Você acredita no poder de Deus como o diabo acreditava? Você reconhece o poder de Deus como Satanás reconheceu? Você sabia que esse Deus habita em você, é por você, então por que cargas d'água você tem tanto medo? Gênesis 17:1, a Bíblia diz: e disse Deus Todo-Poderoso a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra todo-poderoso ali é do hebraico El Shaddai. A palavra onipotente, todo-poderoso, El Shaddai quer dizer todo poder, todo-poderoso, onipotente. A palavra onipotente vem do latim omnis, todo, mais potens, poderoso. Todo-poderoso, se refere ao atributo de poder infinito, ilimitado de Deus. Significa que Ele pode fazer tudo o que Ele determinou, e não há nenhuma força capaz de impedi-lo. Ele tem todo o poder. Nosso Deus está miúdo, né, gente? O Deus da igreja brasileira virou um Papai Noel gordo, aposentado, que é mais digno de dó do que do nosso temor. É um Deus que de vez em quando você tem que dar uma água com açúcar, pobre coitado. Não era o Deus que o demônio queria. Vieste nos atormentar, tomado de pavor. Imagina, os fariseus o criticando, os judeus, os essênios, os zelotes, os saduceus, tratando ele como moribundo, querendo matar. Mas quando ele pisa na ilha, os demônios urram e grunhem e gemem, diz que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste nos atormentar. Você pode nos atormentar. Quarto, agora o demônio revela, ele fala sobre escatologia. Escatologia. Veja só, verso 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Antes do tempo. Antes do tempo. O demônio cria em segunda vinda de Jesus, em arrebatamento, em juízo final. Porque Jesus se dirigiu aos demônios e foi julgar os demônios. Os demônios disseram: não, o senhor não pode julgar nós agora. Não, por quê? Porque o fim do tempo não chegou. Porque os demônios sabem, a Bíblia fala que no final dos tempos haverá um julgamento, juízo final. Os demônios, conscientes do juízo final, disseram para Jesus: o senhor pode até nos destruir, mas não é agora. O juízo final não chegou. Então, o tempo do fim é onde ocorreria o juízo dos demônios, o tempo do julgamento escatológico de todo o mal. E os demônios sabiam que não era naquela era. A ideia é assim, ó: não, mas peraí, Jesus, o senhor quer nos julgar, mas o senhor ainda não morreu, o senhor ainda não ressuscitou, o senhor ainda não voltou. O julgamento só se dá quando o senhor vencer na cruz, ressuscitar, depois voltar. Isso não aconteceu. Apocalipse 20:10, o demônio tinha em mente Apocalipse 20:10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos.
Está vendo, Jesus? Esse Apocalipse 20:10, onde o diabo foi lançado no lago de fogo, só se dá na sua segunda vinda. O demônio conhecia de escatologia, ele sabia sobre o juízo final. Irmãos, os demônios criam no julgamento divino. Você sabia que as nações serão julgadas? Você sabia que você será julgado? Você espera o dia do juízo final como os demônios esperavam? Apocalipse 20, 11 e 13. Eu, João, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar. Vi também de pé diante do trono, os mortos, os grandes, os pequenos. Então se abriram os livros, abriu ainda outro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Segundo os Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, seja bom ou mau. O demônio conhecia de escatologia. O demônio sabia do julgamento final, que vai haver um arrebatamento, que vai haver a grande tribulação, e que vai haver o juízo final. E ele vai dizer: você quer nos julgar, nos enviar ao inferno, antes do tempo? Que tempo? O tempo do julgamento escatológico de todo o mal, ou seja, o fim. Mas o demônio não cria só, ele não conhecia só um ponto da escatologia, só no julgamento final. Ele também cria no fim, porque o texto diz: antes do tempo, e depois ensina sobre um tempo. Antes do tempo, dá a ideia de um julgamento que ainda não chegou. E quando fala tempo, fala do fim dos tempos. O que é isso? Jesus vai voltar. É esse o tempo que os demônios falaram. Ok? Por quê? Na época deles, esse tempo não havia chegado, porque senão eles não haveria objeção quanto a expulsá-los. O fato de dizer: você não pode nos enviar agora, porque esse tempo, no nosso tempo, primeiro século ali em Gadara, na ilha, não havia chegado. Pergunta: e na nossa época, será que esse tempo não está chegando? O demônio cria na volta de Jesus, no fim dos tempos. Você está preparado para esse dia? Ele estava meio tranquilo. Vai acontecer, mas ainda não é o tempo. E nós? Será que esse dia não está chegando? Você está preparado para esse dia? A trombeta pode soar, meu irmão. Cristo vai vir em glória, todo olho verá, como um relâmpago do oriente ao ocidente. Ele virá com grande clangor de trombeta, reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Jesus vem. Quinto, o demônio ensina sobre a misericórdia de Deus. Você acredita? O demônio cria na misericórdia de Deus. Veja o verso 31. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Em Lucas diz assim: não nos envia ao abismo, nos envia para os porcos. Como é que é? Os demônios estão dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. Não nos mata, não nos aniquila, não nos trucida. Por que eles fizeram um pedido desse para ele? Ele é Jesus, ele é Deus, nós somos demônio, aniquila isso aqui. Eles sabiam que ele é cheio de ternas misericórdias. E ele atendeu o pedido e os enviou aos porcos. Tem cabimento um troço desse? Nos poupa.
não acelera o juízo não. Manda a gente para os porcos. Você crê que Deus é misericordioso? Você crê que Deus refreia a sua ira? Você crê que Deus poupa você? Você crê que Deus não te dá o mal que você merece, misericórdia, e te dá o bem que você não merece, graça? O demônio sabia. E rogou: não nos mande para o abismo, nos envie para os porcos. Você clamou pela misericórdia de Deus esses dias? Você suplicou a Deus: eu pequei, eu errei, eu mereço a punição, eu estou sofrendo o castigo das minhas ações, eu estou sofrendo pelas minhas condutas, Senhor, mas tem misericórdia de mim e me poupa, Senhor. Pois ele pediu. E fim, o demônio conhecia mais das Escrituras do que muitos crentes. O demônio conhecia mais a Bíblia que muitos crentes. Lembra que Jesus falou? Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Primeiro, o demônio era perito em teontologia. O que é teos? Deus. E logia, logos, doutrina. Doutrina de Deus. O demônio conhecia os atributos de Deus. Ele cita pelo menos 3. Primeiro, sua santidade, que temos nós contigo. O Senhor é santo. Segundo, sua onipotência, vieste nos atormentar. Terceiro, sua misericórdia. Ele deve ter lido o livro do A.W. Pink ou do Stephen Charnock, um puritano. Conhecia atributos de Deus. Primeiro, perito em teontologia. Segundo, perito em escatologia. Quando diz antes do tempo, Jesus, ainda não é hora de trazer o juízo divino, esse dia não chegou. Eu estudei William Hendrickson, eu estudei Simon Kistemaker, não chegou. Terceiro, o demônio era perito em Antigo Testamento, era um demônio veterotestamentário, porque quando diz Jesus, Filho de Deus, ele conhecia os profetas. Provavelmente leu bastante Abacuque, Ageu, Miqueias, Zacarias, Sofonias, Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, porque ele cita um nome messiânico. E quarto, o demônio era perito em cristologia, pois conhecia, eu não sou igual aos fariseus não, isso aqui não é filho de carpinteiro não, isso aqui não é embusteiro da Galileia não, isso aqui é o Filho de Deus, tão Deus quanto Deus Pai. Essas são as lições. Quem diria? O pai da mentira ensinando teologia, ensinando verdades. É o demônio mais cristocêntrico da Bíblia. Irmãos, tudo deve convergir. Porque veja só, aí que você tem que entender, né? Algumas pessoas rejeitam esse atributo, a soberania de Deus. Mas olha só, como que Deus não é soberano se Ele faz até o demônio proclamar a sua glória? Ele é o Filho de Deus, e eu quero terminar citando, glorificando Ele. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, é o sacrifício expiatório. Em Números, muda essa música aí, meu filho, é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta de Deus. Em Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, é o nosso libertador. Em Ruth, é o nosso parente próximo. Em 1 Samuel, a nossa vitória. Em 2 Samuel, é o descendente de Davi. Em 1 Reis, é o doador de sabedoria. Em 2 Reis, é o rei dos reis. Em 1 Crônicas, é o rei de Deus. Em 2 Crônicas, é o que faz aliança. Em Esdras, Jesus é o nosso auxílio. Em Neemias, Jesus é o nosso ajudador. Em Esther, Jesus é o nosso Mardoqueu sofredor. Em Jó, é o nosso redentor vivo. Em Salmos, Jesus é o guarda
guarda de Israel. Em Provérbios é a sabedoria de Deus, em Eclesiastes é o alvo verdadeiro, em Cantares é o nosso amado, em Isaías é o profeta sofredor, em Jeremias é a nossa justiça, em Lamentações é o varão de Deus, em Ezequiel Jesus é o pregador mal recebido, em Daniel é o rei eterno, em Oséias é o que liga as feridas, em Joel é o que habita em Sião, em Amós é o Deus de Israel, em Obadias é o Senhor no seu reino, em Jonas é o profeta ressuscitado, em Miqueias é o nascido de Belém, em Naum, Jesus é o que leva as boas novas, em Abacuque é o Senhor no seu santo templo, em Sofonias é o Senhor que está no meio de nós, em Ageu é o desejado das nações, em Zacarias é o preço do cordeiro, em Malaquias é o sol da justiça, em Mateus é o rei Messias, em Marcos o servo de Deus, em Lucas o filho do homem, em João o filho de Deus, em Atos o doador do Espírito Santo, em Romanos aquele que nos torna justos, em Coríntios as primícias dos que dormem, em 2 Coríntios é a graça de Deus, em Gálatas o verdadeiro evangelho, em Efésios toda a armadura de Deus, em Filipenses é o que supra as necessidades, em Colossenses o cabeça da igreja, Tessalonicenses o vingador de todas as coisas, em 2 Tessalonicenses o fiel e protetor, 1 Timóteo é o único mediador entre Deus e os homens, 2 Timóteo é o Senhor justo juiz, em Tito é a graça salvador de todos os homens, em Filemão é o Senhor que intercede por nós, em Hebreus o autor consumador da fé, em Tiago o dom perfeito vindo de Deus, em 1 Pedro a pedra principal, em 2 Pedro é o Senhor Salvador que nos concede a entrada no reino, em 1 João aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo, em 2 João a fonte da verdadeira doutrina, em 3 João o nome que garante vitória, em Judas o único soberano Senhor, em Apocalipse Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh meu irmão, e eu quero dizer, Filipenses capítulo 2, 10, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este demônio prostrado confessou ao Jesus como Senhor, cumprindo esse versículo. Vamos fechar os olhos agora.